Tudo bem, pessoal? Vamos então continuar o nosso curso de quântica, mais uma aula. Nós estamos aqui no capítulo 1 falando sobre os fundamentos, né, da mecânica quântica com base na notação de Dirac ou na álgebra de Dirac ou na representação de Dirac. E na aula passada nós começamos a falar da base no espaço vetorial, né, um conjunto de autovetores de um determinado operador, que pode ser uma base no espaço vetorial, e agora nós vamos continuar esse tema falando sobre representação matricial. Então, do que é que se trata? Então, nós vamos ver agora como uma base definida pelos vetores. Então aqui a gente continua com um conjunto de autovetores que a gente identifica pelo CAT. A linha, né? A linha, a duas linhas, a três linhas. E nós vamos supor que é um conjunto de autovetores já normalizados, eles são ortogonais, a gente mostrou, né? Na aula anterior que os autovetores de um operador hermitiano são ortogonais e portanto, a gente pode usar esses vetores normalizando como uma base, né? E o que nós vamos ver agora, a gente falou um pouquinho sobre a representação dos estados, né, de um vetor qualquer no espaço, como é que a gente pode representar operadores, né? Então, nós vamos usar o truque utilizando a relação de completeza ou a identidade de Dirac, operador identidade ou 1 de Dirac, duas vezes, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Pega o operador x, essa expressão é igual, né? Porque eu tenho aqui o operador identidade atuando dos dois lados do operador x, então ele, se a gente pensar no que é que significa igualdade, quando é que este operador é igual a este? Quando a ação deste operador num vetor qualquer é igual à ação desse. E vai ser, né? Porque se eu pensar esse lado aqui agindo sobre um vetor qualquer, como isso aqui é operador identidade, vai repetir o vetor. Aí vai fazer o x agir sobre o estado alfa, um vetor qualquer, um alfa, vai conduzir a um outro vetor no espaço vetorial. E esse resultado é modificado pelo operador identidade, ou seja, preserva o resultado que é exatamente igual ao operador x atuando num vetor qualquer. Então, essa igualdade aqui é formalmente correta, né? Agora, vamos usar o fato, o axioma da associatividade e olhar para isso aqui e ver que são todos produtos válidos, né? Então eu posso reescrever ou reinterpretar essa expressão dessa forma. Já que é tudo produto válido, eu posso associar os produtos da forma que eu quiser, desde que eu mantenha todos eles como produtos válidos, né? E essas somatórias aqui eu posso tirar para fora, fazendo a distribuição, então, dos diversos produtos, e a gente fica com essa expressão. Então, veja que coisa interessante. O operador x, então, ele é igual a essa expressão aqui, e aqui dentro tem um produto, vão ser números, né? Vão ser números aqui, números complexos, porque o operador x, se eu leio assim, né, operador x agindo sobre um autovetor A', e depois esse resultado, o produto interno com A duas linhas, isso é um número complexo. E esses números complexos aqui, então vai ser um conjunto de números complexos que depende de quem é o Bra A duas linhas e quem é o Cat A', né? Então, para cada termo na somatória aqui, ou seja, para cada valor que eu escolho para o A duas linhas e cada valor que eu escolho para o A', isso aqui vai me dar um número. E isso, então, está dizendo para mim que se eu conheço a base, eu preciso conhecer esse conjunto de números formados por produtos desse tipo, né? Um dos vetores da base, como o Bra, o operador x, e um outro vetor qualquer da base, como o Cat, né? Como eu tenho, vamos imaginar que eu tenha n autovetores, que o operador A, que forma essa base, né, dos Cats A',
ele tenha n autovetores, né? Ou seja, a dimensão do espaço aqui vetorial é n. Quantas combinações possíveis eu vou ter aqui? Eu vou ter n possíveis valores para o cat, n possíveis valores para o bra. Eu tenho, então, n ao quadrado números desse tipo. Bra, duas linhas, operador x, cat, a linha. Onde o n representa, então, a dimensão do espaço ou o número de autovetores do operador A, o número de vetores na base. A gente pode, obviamente, calcular esses números e montar uma tabela, né? Ou a gente pode organizar esses números na forma de uma matriz, onde os bras indexariam as linhas e os cats as colunas, né? Então, seria isso aqui, né? Então, aquele conjunto de números eu posso agora representar por essa matriz, né? Eu vou ter n linhas e n colunas, então eu tenho aqui todos os n quadrado números. E aqui, como isso aqui é uma representação, ou seja, essa matriz ela é a coleção desses números aqui, né, que compõem o operador na representação da base dos autovetores do operador A, né? Então ele é uma representação para o operador. Então a gente usa esse termo, o Sakurai usa esse termo que é um igual com um pontinho em cima, para a gente não dizer que o operador é igual a uma matriz. O operador não é igual a uma matriz, o operador é representado por essa matriz. O operador é igual a essa expressão aqui, somatória em A duas linhas, somatória em A linha, cat A duas linhas, aqueles números que estão naquela matriz, bra, A linha, este é o operador, aqui é igual, é formalmente porque vem da expressão anterior uma reinterpretação, um reordenamento dos termos dentro do que é permitido, né, da álgebra de Dirac, né? Esse aqui, então, é só uma representação, é como se fosse uma foto de uma pessoa, que não é a pessoa, né? É uma foto só, representa aquela pessoa, mas não é a pessoa, né? Então, é isso que a gente chama a representação matricial do operador. Então, dada uma determinada base, o que vai mudar para descrever o operador são exatamente esses números. E que é característico do operador em questão. O operador x vai ter um conjunto desses números. O operador y vai ter um outro conjunto desses números. Então, vai ter matriz diferente. Se eu mudo a base, a matriz também muda, esses números também mudam, porque esses números são construídos a partir dos bras e cats, que são os vetores que compõem a base, né? Muito bem. Se a gente usa agora essa relação, né, que a gente deduziu na aula passada, de que esse produto bra beta, operador x, cat alfa é igual a bra alfa, x adaga, cat beta, complexo conjugado, a gente pode escrever que isso aqui é um elemento da matriz, ou seja, o elemento da matriz do operador x é igual ao complexo conjugado, né, do transposto dos elementos da matriz do operador autoadjunto. Então, isso aqui estabelece uma forma para a gente calcular quem é o autoadjunto de um operador qualquer, né? Então, a obtenção do operador autoadjunto de um operador qualquer pode ser relacionado com a matriz conjugada e transposta da matriz que representa o operador original. Então, vamos lá, eu tenho um determinado operador x, eu tenho aqui uma determinada base, eu consigo calcular todos esses elementos de matriz que representam o operador x. Agora, qual seria a matriz que representaria o operador x adaga? Faço o transposto dessa matriz e o complexo conjugado. Pronto, esses aqui são os números que vão entrar nessa expressão para representar quem seria o operador x adaga. Tá? Então, é uma das formas da gente obter. Tá? E uma propriedade interessante que para um operador hermitiano, nós vamos ter então o quê?
os elementos de matriz, né? Se eu transponho a matriz e tiro o complexo conjugado, eu tenho essa relação, os elementos de matriz, então, do operador B. Então, peguei aqui o caso de um operador que representaria uma grandeza física B qualquer, né? Aqueles elementos que compõem a matriz dele se relacionam através dessa relação de transposição e conjugação, né? Então, é interessante porque, na verdade, eu preciso calcular os elementos da diagonal, né? E só uma parte da matriz, né? Porque o resto eu posso pegar o conjugado e o transposto, eu sei quais são o resto dos elementos, né? Porque isso aqui está dizendo para mim que o elemento A duas linhas, B a linha, é o conjugado transposto, é o complexo conjugado do A', B, A duas linhas, né? Então, se eu calculo esse aqui, pego o complexo conjugado dele, eu já tenho outra parte da matriz, né? Então, isso estabelece, então, uma simplificação para a gente determinar, então, a representação do operador na base, né? Que eu preciso calcular todos esses números, né? Então, isso significa que eu tenho que calcular um número menor de números, ou seja, um número menor, né, de termos como esse. Então, por exemplo, se eu conheço esse aqui, quem é esse aqui? Se o operador x é um operador hermitiano. Eu determinei esse aqui é fácil. Pego o complexo conjugado desse, vai dar esse. O complexo conjugado desse vai dar esse, e assim por diante, né? O complexo conjugado desse vai dar esse. Então, significa que eu preciso calcular os elementos da diagonal e uma parte só essa parte de cima da matriz, né? Beleza. Vamos mostrar agora que a forma de associar um operador à matriz numa determinada representação está de acordo com a operação de matriz. Então, veja, por enquanto, a ideia de escrever na forma de matriz foi só uma questão de conveniência. Falar, eu preciso n ao quadrado números para representar um operador. Eu posso fazer uma lista, né? Um número, vírgula, o próximo, estabeleço uma ordem, é uma das formas. Posso fazer uma lista assim, em linha, né? O primeiro, o segundo. E se a gente organizar numa matriz, né? Então, por enquanto, foi só isso. Agora, será que tudo que a gente conhece de operação de matrizes é coerente com escrever o operador numa representação matricial? Então, nós vamos ver o caso, por exemplo, de multiplicação de dois operadores. Então, vamos dizer que o operador z é igual a x vezes y. Então, relembrando, quando a gente diz que dois operadores são iguais, o que a gente está dizendo? Que a ação de z num vetor qualquer do espaço é equivalente a fazer y agir primeiro no vetor, pegar o resultado e depois fazer x agir. É isso que a gente está dizendo, tá? Então, lembrando que a função de operadores é transformar os vetores, ou seja, a ação do operador num determinado vetor no espaço. Muito bem. Vamos considerar esse produto olhando, então, como é que seria os elementos de matriz, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar pelo BRA a duas linhas, não é? Pelo lado esquerdo, multiplicar pelo cat a linha pelo lado direito, os dois lados, né? No fundo aqui eu estou perguntando qual seria o elemento de matriz, então, como é que seriam os elementos de matriz do operador z, já que z é igual a x vezes y. Como é que ele se relaciona com os elementos de matriz do operador x e y? Se a nossa representação matricial estiver correta, o elemento de matriz de z deve vir como resultado do produto de matrizes, né? De x e y. Vamos ver se isso é verdadeiro. Essa que é a ideia. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o operador identidade, ou 1 de Dirac aqui, nessa posição entre o x e o y. Então, está aqui. Tá? Então, só repetir aqui o lado esquerdo da expressão e coloquei o 1 de Dirac aqui. Escolhi um índice, obviamente, né? Um índice qualquer. Fazer uma somatória em A3 linhas, né? Somatória, esse aqui é o operador identidade. E agora aqui, como todos os produtos são válidos,
eu posso passar a somatória para fora e reinterpretar isso aqui assim, né? Então, o que isso aqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que para eu calcular o elemento de matriz a duas linhas, a linha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a linha do operador x, né? Multiplicar, pego um elemento que está na linha do operador x, multiplico por um elemento correspondente que está na coluna do operador y e somo todos esses. É como a gente multiplica matrizes, né? Então, é coerente que é exatamente a forma de multiplicar duas matrizes. Cada elemento de matriz do operador Z é gerado, então, pelos correspondentes elementos de matriz do produto de x por y, né? Então, toda a matriz do operador Z vai ser, então, gerada a partir do produto de matrizes dos dois operadores. Legal, joia. Então, significa que é 1 a 0, né? Para a ideia da gente representar aqueles números que a gente precisa para construir o operador numa determinada base, funciona legal. Vamos ver, então, digamos assim, a ação principal de um operador, que é transformar um vetor no outro, né? Então, o que acontece se o operador x age sobre um vetor alfa, levando a um vetor beta? Então, vamos perguntar, né? Uma vez que os quetes alfa e beta estão relacionados através da expressão acima, e essa aqui é uma expressão que independe da base que eu escolher no espaço, tá? O que a gente está dizendo aqui é que o operador x age sobre o vetor alfa e leva ao vetor beta. Eu posso escolher qualquer base, essa expressão tem que se manter, que é independente, então, do que a gente chama da representação ou da base. Então, a gente pode perguntar, como os coeficientes da expansão de beta, porque agora eu vou dizer o seguinte, eu vou escrever o beta e o alfa na base formada pelos autovetores de A. Então, se o beta é gerado a partir do x agindo em alfa, como é que será que ficam os coeficientes, ou como é que ficam as componentes de beta, né? Seria melhor, né? Como é que ficariam as componentes de beta em relação às componentes de alfa, né? Bom, para obter isso, o que a gente faz? Vamos fazer uma pergunta, né? Vamos perguntar qual é a componente de beta na direção, por exemplo, do autovetor A', do vetor da base A'. Então, multiplico pelo BRA a linha dos dois lados, né? Então, eu tenho essa expressão. Aí, agora aqui, ó, entre o operador x e o vetor alfa, nós vamos colocar o operador identidade. Está aqui. Então, aqui nesse meio, nós enfiamos o operador identidade. Opa, né? Agora, de novo, como todos esses produtos aqui são válidos, eu posso usar o axioma da associatividade e organizá-los da forma que for mais conveniente. E o que é que a gente descobre? Vou passar para cá, né? O que a gente descobre é que a componente de beta é gerado por produtos do tipo o elemento de matriz do operador x vezes a componente de alfa, né? E eu tenho que somar isso aqui. Agora, veja, eu estou somando na linha aqui, né? A linha x, a duas linhas, eu estou somando aqui os elementos da linha, multiplicando por alguma coisa que, como se fosse uma coluna, né? Então, de novo, é coerente com multiplicação de matrizes se a gente escrever ou representar o operador, o estado beta, por uma matriz coluna desse tipo, né? Ou seja, as componentes de beta eu organizo na forma de uma matriz coluna. As componentes de alfa eu organizo na forma também de uma matriz coluna. Então, cada número aqui vai ser um produto da matriz de x pela matriz do estado alfa, né? Então, essa aqui seria a representação para o ket B, essa é a beta, desculpa, essa é a representação para o ket alfa, e essa expressão toda agora pode ser representada ou pode ser escrita de forma equivalente como um produto de matrizes, né? Então você vê, ó, a componente 1 vai ser gerado como o A1 xa1 vezes A1 alfa, A1 xa2 vezes A2 alfa e assim por diante, que é exatamente esse produto que tem aqui, né? E a soma deles, né, gera esse primeiro elemento
aqui gera a primeira componente de beta, a segunda componente e assim por diante. Tá? Então veja que essa expressão aqui é coerente com a nossa representação dos vetores ou das componentes dos vetores, e isso aqui seriam as componentes dos operadores, né? Então os operadores têm uma componente que precisa ser organizado na forma matricial, né? E os vetores na forma de uma matriz unidimensional, numa matriz coluna. Tá? Então é coerente com a ideia da multiplicação de matrizes. E se a gente analisar agora a situação do operador x agindo sobre o Bra alfa, conduzindo ao Bra beta. Mesma análise a gente pode fazer, né? Multiplica agora pelo cat a linha dos dois lados. No fundo eu vou perguntar qual é a componente, né, do Bra beta na direção do vetor a linha da base. Coloco um de Dirac de novo aqui entre o x, entre o operador x e o Bra alfa. Reorganizo os termos aqui porque eles são todos produtos válidos, né? Então posso associá-los da forma que for mais conveniente e obtenho essa expressão aqui final. E agora, essa expressão também pode ser convertida num produto de matrizes se eu represento o Bra agora como uma matriz linha. Então, as componentes do Bra beta agora são organizadas na forma de uma matriz linha. E as componentes do Bra alfa também organizado na forma de uma matriz linha. De forma que, se eu faço o produto dessa matriz pela matriz de x, eu vou obter a matriz que representa beta. Né? E se a gente usa a propriedade que beta alfa, Bra beta cat alfa é igual a cat alfa Bra beta complexo conjugado, a gente também pode escrever os Bras como sendo, então, as componentes formadas pelos complexos conjugados dos cats, né? Veja, basicamente é como se eu pegasse de novo o conjugado transposto do Bra, né? Do cat, aliás, né? Se eu pego o vetor lá que representa os cats, eu pego o complexo conjugado transposto, o que era uma matriz coluna vira uma matriz linha, complexo conjugado de cada uma das componentes, que é exatamente o que a gente tem aqui. Tá? Então, e de novo é coerente com uma multiplicação de matrizes. Né? Beleza. Como fica o produto interno do Bra beta, esse aqui, né? Então, nós estamos testando todos os produtos para ver se a representação matricial é coerente. Então, como é que fica o produto interno de um vetor, de dois vetores quaisquer? Então, eu pego o Bra beta e o cat alfa, dois vetores do espaço vetorial, vou fazer o produto entre eles. Como é que fica escrito nessa base formado pelos autovetores de A? Bom, coloco o truque aqui entre o Bra e o cat, eu coloco o operador identidade de Dirac. Pode, né? Porque o operador identidade de Dirac vai modificar o cat alfa levando ele nele mesmo. Então, tá tudo certo. E aí agora, como é tudo produto válido, então eu tenho aqui essa expressão aqui de baixo, que é simplesmente produto de matrizes, né? De uma matriz linha por uma matriz coluna, que dá um número, que é o que deve ser, né? Porque o produto interno de dois vetores do espaço dá um número complexo qualquer. Né? Então, tá certo, porque aqui eu tenho uma matriz linha, aqui uma matriz coluna, linha por coluna, somo dá um número que é exatamente o que a gente quer provar. Então, que pode ser representado pela multiplicação da matriz linha, como a gente falou, pela matriz que representa o Bra beta, pela matriz coluna, que representa o cat alfa. Note que essa propriedade, né, Bra beta cat alfa é igual a Bra alfa cat beta complexo conjugado do produto interno é satisfeita com essa representação. Então, se eu inverter a ordem aqui, como é que fica? Será que fica coerente? Então, um exercíciozinho aí para vocês provarem. Tá?
E o produto externo? É o outro tipo de produto, né, que a gente vai analisar para ver se a representação matricial está de acordo. Bom, então vamos pegar aqui o caso do produto externo de dois vetores beta e alfa, né? Então eu vou fazer o produto do ket beta pelo bra alfa. E aí aqui qual é o truque? Como isso aqui é um operador, né? No fundo a gente está perguntando como é que fica a representação desse operador aqui nessa base, como é que é a matriz. Então eu vou colocar o operador identidade do lado esquerdo e o operador identidade do lado direito. E aí, de novo, como isso aqui é tudo produto válido, a gente pode ler ele dessa forma, né? Que é exatamente o que a gente espera para um operador, né? Aqui no meio eu tenho os elementos de matriz do operador, né? Quem é o operador? O operador não é o ket beta vezes o bra alfa, o produto externo do ket beta pelo bra alfa. Quem é que aparece aqui? Os elementos de matriz exatamente do ket beta pelo bra alfa. Então, tranquilo, representação matricial. Como era esperado, ele é representado por uma matriz, já que se trata de um operador. Então eu vou ter um conjunto de números, então n ao quadrado números, né, se a dimensão da base é n ao quadrado números que eu posso organizar na forma da matriz e representar, então, tudo tranquilo. Então, a representação na forma de matriz está ok, bate com toda a álgebra que a gente viu até agora e é bastante conveniente. Nós vamos ver que é muito conveniente a gente poder representar os operadores como matrizes numa determinada base, né? Então aqui tem, por exemplo, como é que seriam os elementos de matriz do produto externo beta-alfa, né? Tudo isso aqui que também pode ser escrito dessa outra forma se a gente usa o fato de que cada um desses elementos de matriz aqui eu posso pegar o complexo conjugado transposto deles, né? Só para ficar em termos das componentes do vetor beta e do vetor alfa, né? E a gente pode abreviar sempre essa notação, né? Ou seja, o operador produto externo beta-alfa, ele é representado por essa matriz aqui, onde o elemento genérico, o elemento de matriz genérico está aqui, né? É AI, ket beta, bra alfa, ket AJ, né? Ou complexo conjugado desse último aqui, né? Maravilha! Na representação matricial de uma observável, ou seja, de uma grandeza física, que é representada por um operador, a gente pode usar os autovetores que são autonormalizados, não ortonormalizados, né? Eita! Eu posso usar os próprios vetores, os autovetores ortonormalizados dela, como a base, né? Então, vamos pegar o caso do operador A, que supondo que é uma grandeza física, e eu vou construir a partir dos autovetores ortonormalizados a minha base, né? Como é que fica o operador A escrito na sua representação própria? Bom, é só a gente colocar um DIR aqui dos dois lados, o operador identidade dos dois lados, e nós vamos ter essa expressão aqui, né? Ou volto lá atrás nos slides anteriores e a gente olha como é que era a expressão, como é que ficam os elementos de matriz. Ora, mas qual é o resultado do operador A agindo no ket A duas linhas? Vai dar o alto valor A duas linhas vezes o ket A duas linhas, né? Então isso aqui vai ser uma matriz diagonal. Por quê? Porque está aqui, né, o detalhamento. Como o A', o bra', o operador A, ket A duas linhas, pode ser escrito como sendo A duas linhas e o produto do bra' pelo ket A duas linhas, isso aqui é A duas linhas, usando o fato de que a base é ortonormalizada, é delta de A' duas linhas. Portanto, essa representação, o operador aqui, ele só vai ter elementos aqui na diagonal, né? Então, os elementos de matriz aqui só são elementos da diagonal. E quem são os números que aparecem na diagonal? Exatamente os autovalores, né?
todos os elementos fora da diagonal, ou seja, se a linha for diferente de A duas linhas, o elemento da matriz é 0. Se a linha for igual à coluna, o alto valor correspondente é o elemento. Então isso é uma matriz diagonal, né? E essa expressão aqui também pode ser reescrita, né? Então do operador, uma das somas, se eu substituir isso aqui dentro, né, eu vou ficar com A duas linhas, delta de A' A duas linhas. Nessa somatória aqui, somente o termo A duas linhas igual a A' sobrevive, então eu fico ao final que o operador A é igual à soma em A' do alto valor vezes esse produto do ket A', o produto externo, né? Que é o operador projeção, né? Então, na sua base própria, o operador pode ser escrito de uma forma bem interessante, que é a soma dos autovalores vezes os operadores projeção correspondentes a cada estado, né? Então, isso é bastante interessante e a gente pode usar isso em diversos casos, né? E a matriz, então, como a gente falou, e a matriz do operador A na sua base ortonormalizada própria é uma matriz desse tipo, né? É representada por uma matriz diagonal, onde os elementos de matriz são os autovalores. Então isso aqui é interessante, por quê? Porque se alguém mostrar para vocês, falar, essa aqui é a representação matricial de um determinado operador, e ela for uma matriz diagonal, imediatamente você sabe que a base que está sendo usada é a base dos autovetores daquele operador. E mais, os autovalores são os elementos que estão na diagonal. Então é bastante conveniente, bastante interessante essa informação. Bom, vou interromper essa aula por aqui e até a próxima então, pessoal.